Aleluia, glória a Deus. Gostaria de dar oportunidade pro Léo falar um pouquinho aqui do amor de Deus, do que Deus tem feito na vida dele. Boa noite, gente. Eu tô muito feliz hoje. E um dia o Rafa estava pregando e ele falou sobre suportar uns aos outros em amor. E aquilo ficou queimando no meu coração. E até um dia, né, Joe, a gente teve um bate-papo durante a semana que a gente estava falando sobre... Depois que acabar o culto, tipo, não acabar só ali, né? Da gente estudar mais um pouquinho, da gente ir um pouquinho mais além, de a gente viver aquela palavra mesmo, né? E eu comecei a ler aquilo ali um pouquinho e quando ele estava falando sobre suportar, não era no sentido de tolerar, não é aquele sentido de ficar aturando, mas sim de dar suporte para a pessoa, né? De servir a pessoa. E lendo um pouquinho, acabei caindo em Colossenses 3:14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor. E quando a gente para reparar no revistam-se, é vestir de novo. Ou seja, em algum momento a gente já tinha essas vestes de amor, a gente já tinha essa identidade de amor e a gente perdeu, né? E eu creio que no momento em que o homem pecou, foi um momento em que temporariamente a gente perdeu essa identidade, essas vestes de amor. E Cristo veio para nos dar essa oportunidade de novo, da gente... dessas novas vestes, a gente poder ter essa oportunidade de voltar a ter essa identidade de amor. 1 Coríntios 13:4. Dali até o 7, se a gente ler numa ótica, que ele vai falar um pouquinho sobre as características do amor. Só que se a gente olhar na ótica de que é só um sentimento, só faz sentido até o 6. Porque aí vai falar, né, um pouquinho, por exemplo, o amor ele é paciente, ele é bondoso, né, não inveja, ele vai começar a dar algumas características. Só que se a gente for olhar, até aqui faz sentido no nosso sentimento amor. De repente a gente não vai guardar rancor, se a gente ama, de repente se a gente ama nossos pais, se a gente ama nossos filhos, a gente não vai ficar guardando rancor daquela pessoa. Se a gente ama o próximo, a gente não vai ficar guardando rancor. A gente vai ser bondoso com essas pessoas. Só que se a gente olhar com a ótica de que é só um sentimento, já no 7 não faz sentido. Porque principalmente quando a gente fala tudo suporta, e inclusive dentro da igreja eu já ouvi algumas vezes falando tipo assim, se você está dentro de um relacionamento você tem que aguentar, você tem que aturar a agressão, ou de repente você tem uma amizade que é muito tóxica para você. Quando a gente olha na ótica em que é só um sentimento, não faz sentido. Agora, quando a gente olha na identidade amor, onde a gente não sente, mas a gente é o amor, Cristo fez tudo isso pra gente. Então, se a gente olha só naquela ótica de eu vou sentir, você vai sofrer por uma pessoa, por amor? Não é saudável. Mas quando a gente é o amor, Cristo foi para a cruz sofrer por nós. Tudo crê, tudo suporta. Ele deu suporte para todo mundo. Voltando àquilo que o Rafa falou uma vez na pregação, e aquilo queimou muito no meu coração sobre dar suporte. Então, quando a gente volta em Colossenses, onde a gente se reveste do amor, a gente volta à nossa identidade de amor, porque Deus ele é amor, logo Ele criou a gente como filho para também ser o amor. A gente vive isso pelas pessoas, a gente serve as pessoas. Então, no finalzinho, mesmo que fale lá em Coríntios, para tudo suporta, a gente vai dar suporte para as pessoas, a gente vai servir as pessoas. Se precisar sofrer pelas pessoas, de repente, a gente também vai sofrer, a gente vai acreditar, a gente vai servir as pessoas, como Cristo fez pela gente, e incondicionalmente. E é isso que eu tinha para falar. Meu Deus, Léo. Já teve uma época da minha vida em que em cultos de semana, para mim, eu falava, poxa, mas às vezes é um culto em que o horário já é reduzido, às vezes vai menos pessoas. E aí eu gostaria que você não focasse no tempo que a gente decorre aqui falando da palavra, no tempo que ele é mais curto realmente de semana, porque eu interpreto como sendo uma semente, que da mesma forma que ela é tão pequena e cabe na nossa mão, mas ela pode gerar uma árvore gigantesca, que a palavra que for ministrada aqui nessa noite, ela possa encontrar uma terra fértil no seu coração e que ela possa fazer com que a videira surja dentro dela. Amém? Falando de coração, eu estava lembrando esses dias que eu comentei com uma pessoa que eu tinha um desejo no meu coração. E aí eu ouvi a seguinte frase, mas o coração do homem é enganoso. E eu pensei comigo, nossa, mas então se o coração do homem é enganoso, então onde será que o meu sonho vai ficar melhor posicionado? Eu falei, na minha mente. E aí eu ouvi de uma outra pessoa falando que na mente é onde são travadas as maiores guerras com o inimigo. Eu falei, não, então pera. Então eu vou tirar meu sonho daí. Falei, vou colocar dos meus lábios, que eu vou profetizar para todos os cantos o meu sonho, que está alinhado com Deus. E aí eu ouvi de outra pessoa o seguinte, que o Senhor repreendeu um povo que falava com os seus lábios, mas que não tinha adoração no coração. Aí eu falei, bom, então não sei, então tem que voltar para o coração. Aí eu fiquei nesse ciclo. E eu fiquei pensando com isso, eu falei, Deus, eu tenho muitas conversas meio malucas com Deus, e
Eu pedi uma explicação para Deus, e sempre que a gente faz isso, Deus revela a Bíblia de uma forma que você lia e você falava, eu não estou entendendo nada, e do nada você começa a entender tudo, um versículo começa a encaixar com o outro e você fala, é isso, sabe? E no relacionamento do homem com Deus, que eu venho buscado sempre tentar entender qual é esse relacionamento perfeito que Deus quer ter conosco. Eu fiz um estudo e eu gostaria de compartilhar com vocês. Diz assim, ora, a primeira aliança tinha regras para adoração e também um santuário terreno. Essa primeira aliança, ela nos foi dada através de Moisés, quando Deus mandou as leis, tá? Foi levantado um tabernáculo na parte da frente, chamado Lugar Santo. Estava um candelabro, a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu havia a parte chamada Lugar Santíssimo. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Eu gostaria de compartilhar com vocês como que era esse relacionamento do povo na antiga aliança. Como que funcionava? Você tinha as leis e quando você transgredia alguma das leis, você levava uma oferta até o tabernáculo. Lá no tabernáculo existia o lugar santo, que era uma primeira sala. E depois dessa sala ainda existia o Santo dos Santos. A presença de Deus se fazia com maior presença, vamos dizer assim, no Santo dos Santos. Então, o povo levava a oferta até o tabernáculo, e aí a oferta era entregue para Deus, e ele via a oferta sendo recebida ou não por Deus. Então, pensa o seguinte, eu cheguei até esse lugar, fiz a minha entrega, e eu vi a entrega subindo a Deus. Então, um primeiro ponto que eu já coloco aqui é como que era esse relacionamento das pessoas com Deus. As pessoas precisavam de um intermediário para que ela pudesse ter um acesso a Deus. E aí você pode falar assim, poxa, mas isso, a gente já tem falado tanto sobre isso, tanto, que isso para a gente hoje já não faz mais sentido, porque a gente entende que nós temos acesso direto. Só que eu tenho visto por algumas vezes pessoas que falam assim para mim, ora para Deus, ora por mim, ora pela minha causa. E não que isso esteja errado, mas eu percebo que às vezes no coração das pessoas, elas sentem que por a gente estar vindo na igreja todo domingo, por a gente estar em cima do altar, por a gente estar com o microfone, de alguma forma Deus vai aceitar de uma maneira diferente a nossa oração. E aí, quando você se coloca desse jeito, eu fico pensando, hoje nós temos acesso direto ao Pai. E já não precisa de intermediário. Então, por que a pessoa se coloca como aquelas pessoas que se colocavam na velha aliança? E aí, poxa, eu estava pensando, mas isso ainda ficou um conceito bem claro para mim. Só que eu pensei, poxa, e quando o povo vinha e fazia oferta para que o seu pecado fosse perdoado? Então, era quase que num sentido de uma barganha com Deus, sabe? Você pecava, você entregava a sua oferta e você era perdoado. Então hoje pode parecer que não, mas algumas pessoas também têm esse mesmo relacionamento com Deus. As pessoas vêm, entregam uma oferta e dependendo do valor da sua oferta, você acha que Deus precisa te abençoar mais ou menos. E aí às vezes quando eu falo isso no nosso coração pode ter aquele pensamento relacionado a dinheiro. Só que muitas vezes não é nem isso. A nossa oferta às vezes é o quanto de vezes que a gente vem para a igreja. Nossa, mas eu vou na igreja todo domingo. Então nós precisamos nos policiarmos para que não fique aquele sentimento de eu mereço, mais do que às vezes uma pessoa que não vem todo domingo. Porque esse é um pensamento que infelizmente as pessoas ainda têm. E eu vejo que assim, a gente não pode dizer como errado, porque eu acho que no relacionamento entre as pessoas com Deus, elas vão aos pouquinhos e cada vez mais vai se aprofundando nesse relacionamento. E eu entendo que hoje nós temos uma igreja madura que entende isso, mas eu ainda vejo pessoas que ainda têm essa dificuldade, ainda vivem esse relacionamento com Deus como se fosse na velha aliança. E aí, quando você fala de uma entrega em que a pessoa levava a entrega dela para Deus, o sacerdote apresentava e ela via sendo perdoado o pecado, aí eu fiquei pensando comigo, a Bíblia não relata, não tem como relatar todas essas situações, mas como que essa pessoa que fez a entrega voltava para casa? Será que ela voltava transformada, sabendo, poxa, fui perdoada, não vou cair nas mesmas práticas? Como que ela voltava? O que fica muito forte na minha mente é que assim, claro, não vamos generalizar, mas muitas vezes poderia acontecer da pessoa só ser perdoada naquela hora, semana que vem aconteceu o quê? Ir lá e fazer a entrega de novo da oferta porque pecou de novo. Então eu vejo que assim, nessa antiga aliança, diferente da nova aliança, havia
uma liberação de perdão, mas não havia uma renovação da mente, uma transformação verdadeira. O evangelho ele é pautado em alguns pilares, e um deles é a metanoia, que a gente costuma dizer, e se você já ouviu ou não ouviu essa palavra, ela simplificadamente significa mudança de mente. Então, em Romanos 12:2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é um dos pilares, esse é um dos versículos que a gente deveria saber de cor. Por que eu estou colocando esse versículo? Porque eu acredito numa fé que ela nos transforma, que ela nos renova, que ela nos impulsiona para mais perto de Cristo, né? O que não acontecia na velha aliança. Porque eu fiquei me perguntando, tá, mas a gente vem, escuta as ministrações, e o que eu tenho visto é que algumas pessoas não conseguem ter a vida transformadas. E às vezes a semente é lançada da mesma forma para A e para B, mas às vezes as pessoas não conseguem fazer com que aquilo vire uma verdade na vida delas. E eu fiquei me perguntando para Deus. Falei, por que às vezes o processo é mais demorado para uns, para outros não? O que acontece, sabe? E eu entendi que a nossa fé ela tem que ser de uma maneira intencional. O que a gente faz aqui tem que nos transformar, tem que gerar transformação. Não basta você vir para você entender de uma graça que te salva dos seus pecados. Mas toda vez que algo ou alguém se aproxima de Deus, ela é transformada. Ela não sai da presença de Deus da mesma maneira. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então eu gosto desse versículo porque ele vai reforçando mais ainda isso que eu estou falando. Poxa, eu tenho uma fé e que ela tem que renovar minha mente, e somente através dessa fé que nós nos aproximamos de Deus. A fé vai nos fazer entender o sacrifício que Jesus fez na cruz. E o que isso nos nossos dias pode transformar a nossa vida e as pessoas ao nosso redor. Uma oração que nós gostamos de fazer sempre que a gente está ministrando, que a gente está falando no louvor aqui, é que Deus procura as pessoas com o coração quebrantado na sua presença, sabe? E que nessa noite, essa semente que está sendo lançada, ela realmente transforme de alguma coisa na sua vida, sabe? Se de alguma forma você ainda está preocupado com alguma coisa que não seja o que está sendo ministrado, peça para que Deus, assim, que toda a sua atenção esteja nesse momento, sabe? Porque o que eu tenho aprendido é que Deus se manifesta na vida de cada um. E Deus é tão grande, tão maravilhoso, que Ele não vai conseguir se manifestar na minha vida 100%, na vida da Dona Ilma, na vida do Léo. Ele não consegue se manifestar totalmente na vida de uma pessoa. Então ele se manifesta na vida de cada um de nós. E aí faz todo sentido quando ele fala assim, que um mandamento vos dou: ame ao seu próximo como a ti mesmo. Porque quando eu deixo de amar o Léo, quando eu crio uma distância entre mim e o Léo, eu deixo de conhecer um pedacinho de Cristo que habita dentro dele. Quando o Léo sobe aqui e fala uma verdade que ele falou hoje que foi tremendo, se eu falo assim, mas ele não é o pastor, eu deixo de conhecer essa fração de Deus que está sendo manifestada através da vida dele. Então que hoje essa semente gere dentro de você um sentimento de compartilhar o que você tem de Deus dentro de você. Porque isso é maravilhoso. Jesus respondeu: eu asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levanta-se e atira-se no mar. E assim será feito. Agora, olha que legal. No Novo Evangelho, no Novo Testamento, você vai ver a mesma situação por óticas de apóstolos diferentes. Eu gosto desse versículo porque ele vai falar da mesma situação. Perceba, eu asseguro que, se alguém disser a este monte: levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, eu gosto disso, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Então vamos lá, num relacionamento com Deus, eu acredito numa fé que transforma. Uma fé, e aí você vai falar, poxa, mas a fé é o firme fundamento daquilo que não existe. Então quando a gente coloca a nossa fé pautada na nossa mente, você mesmo pode cair em obstáculos que você fala, poxa, mas como é que eu posso alcançar patamar X ou Y se não está acontecendo nada agora? É muito difícil. Mas eu gosto desses gatilhos que Deus coloca na palavra dele para me levar a que a fé, quando ela é pautada no coração do homem, ela pode fazer tudo. Deus tem a liberdade de agir.
O Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro ele diz, o Espírito Santo, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração. Vai vendo isso. E as escreverei em sua mente. Na antiga aliança, a lei era escrita em pedras. Mas agora, ela já não pode ser quebrada, porque ela é escrita nos nossos corações e na nossa mente. E acrescenta, dos seus pecados e iniquidades, não me lembrarei mais. Para de se condenar, meu irmão. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo... Lembra que eu falei do tabernáculo, que era algo físico feito pelo homem, na velha aliança, onde tinha o lugar santo e o santo dos santos, que era onde a presença de Deus era real? Aqui a gente tem acesso direto a ela, mas por intermédio do sangue de Jesus. Vai para o próximo, Léo. Por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Vocês lembram que eu falei no começo do culto, quando a pessoa fala assim, mas o coração do homem é enganoso? E se você pega isso e você não tenta entender o que isso significa, você fica com isso como uma verdade. E você não entende que é exatamente onde o Espírito Santo está colocando as leis no nosso coração e na nossa mente. É onde está havendo toda essa transformação. E aí você vai me falar, poxa, mas isso está escrito, que o coração do homem é enganoso. Só que leia e contextualize isso. O coração do homem é enganoso, sim, mas um coração que é tocado por Deus, ele é transformado. E aí sobre esse coração transformado, isso acontece. Sobre um coração que não teve um encontro com Deus, ele ainda não foi transformado, é um coração normal do homem. Então ele é enganoso mesmo. Mas quem teve um encontro com Deus, tem um coração renovado. E aí é uma terra fértil. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Então lembra que eu comecei falando do relacionamento do homem com Deus? E aí você vai vendo que ele parte de uma renovação da mente, onde você tem que aplicar uma fé, mas uma fé direcionada para que não seja aquela coisa de você vir à igreja todo domingo e a sua vida não ser transformada. Então, quando você coloca uma fé renovada e intencional, você coloca tudo no seu coração. Aí o Espírito Santo coloca as leis de Deus no seu coração e na sua mente, vai renovando, tem onde trabalhar. Sendo assim, o seu relacionamento com Deus parte também em você considerar o seu irmão, o seu próximo, a praticar e incentivar o amor e as boas obras, o amor que foi pregado hoje aqui, que a gente tanto tem falado, e não nos deixemos de reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajarmos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o grande dia. Então, você vê que tudo vai se encaixando, tudo vai fazendo sentido. Eu comecei a falar da antiga aliança do livro de Hebreus. E para você falar assim, poxa, mas ele saiu daqui, foi para Marcos tal, rodou tudo, mas eu voltei na continuação daquele mesmo inicial para você entender. Quando acontece tudo isso que foi esclarecido para mim e que eu tentei passar para vocês, aí o mesmo capítulo ele termina dessa forma. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Pois Cristo não entrou em santuários feitos por homens, uma simples representação do que era verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muito, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que aguardam. Amém? Então que a partir de hoje você entenda
que o nosso relacionamento com Deus, ele já não é pautado por um intermediário, que ele é pautado pelo amor que foi pregado aqui, e que a sua fé, que os seus sonhos sejam colocados no seu coração. Vamos dar uma forte salva de palmas para Deus? Aleluia!